noite novamente. Mas para quem está em casa não me viu ainda, então boa noite. Vou me apresentar novamente. Eu sou a Adri, filha amada do Senhor Jesus. Em processo de restauração, eu luto com a ira, com a ansiedade, com a impaciência, principalmente com os de casa. Mas estou caminhando um dia de cada vez, né, sabendo que o Senhor tem me sustentado, tem também tido misericórdia de mim nos momentos que eu não consigo ter controle, e seguindo, né, rumo ao alvo, até que Ele venha. Amém? Então, hoje, queridos, nós vamos falar sobre o choro, o nosso choro, e o consolo que vem de Deus. Então, o texto base que nós vamos utilizar está lá em Mateus 5, versículo 4, que está dentro das bem-aventuranças que a gente vem falando, né, nas últimas palestras. Então, diz assim, Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Então, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais essa noite, Deus. Obrigada porque o Senhor sempre traz a Tua palavra ao nosso coração, Pai. E o Senhor nos ensina cada dia mais, Pai. Mesmo a gente revendo e revendo cada trecho da Tua palavra, ela é viva e eficaz, e o Senhor é vivo e eficaz, e o Senhor nunca muda. Obrigada porque o Senhor sempre nos dá coisas novas para a gente poder rever na nossa vida, Pai. Sempre nos dá mais entendimento. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor fique conosco, que o Senhor nos auxilie nas nossas dificuldades, nos ajuda, Senhor, a ouvir a sua voz, destampa os nossos ouvidos, Pai, abre os nossos olhos, Senhor, e transforma nossos corações em corações de carne, não de pedra, Pai, para que a gente possa realmente ter a semente da tua palavra brotando, dando fruto, crescendo no nosso coração e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa só eu abrir minhas anotações aqui, senão não tem palestra, que eu não vou lembrar daí. Então, vamos lá, queridos. Então, esse texto, né, ele está dizendo que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados, né? Então, há choros que afundam a gente. E há choros que atraem a intervenção divina. Jesus, ele não está falando de qualquer lágrima. Ele está revelando uma verdade espiritual profunda. Existem dois choros que o céu honra. O choro pelo pecado, que gera arrependimento, e o choro no sofrimento, que é a provação, a dor, o deserto, o vale. E a promessa é clara, serão consolados. Não talvez serão consolados, não é quem sabe, né? É uma sentença do rei. Então, hoje, através da palavra, o Espírito Santo ele vai confrontar, vai limpar, vai restaurar e levantar todos nós, né? Para aquilo que ele precisa trabalhar. O contexto das bem-aventuranças, né? Jesus ele está pregando para um povo que está sendo oprimido pelo Império Romano, ferido por líderes religiosos e frustrados consigo mesmos. Ele começa o seu sermão dizendo que a verdadeira vida começa dentro de nós, começa no nosso coração. E antes de falar de uma guerra espiritual, ele fala do espírito quebrantado, né? Antes de ir para o que o mundo está vivendo, né? Para tudo aquilo que vai vir, ele fala do qual a realidade daqueles corações naquele momento. E serve para nós também, que é esse espírito quebrantado. Então, a primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Lembra que a gente já falou disso outras vezes? Então, quem reconhece a sua miséria espiritual é o pobre em espírito. Quem reconhece que precisa do Senhor, que precisa da sua graça e misericórdia, esse é o pobre em espírito. Ele sabe que ele não tem nada. Então, ele precisa de tudo que vem do Senhor. Então, deles é o reino dos céus. Então, logo em seguida, vem Mateus 5,4. Quem reconhece a sua condição, chora por isso. Quem sabe que é um pobre em espírito, chora, lamenta por isso, porque sabe que está longe do seu Senhor. Então, ele é consolado, porque ele deseja viver perto do Senhor. O primeiro choro, né, o choro pelo pecado, que gera arrependimento. Esse é o choro que poucos querem sentir.
mas nenhum avivamento nasce sem ele. Não tem avivamento sem arrependimento. Não tem renovo sem arrependimento. Não tem vida nova, não tem restauração sem arrependimento. Salmo 51:17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que atrai Deus não é a sua performance, é o seu quebrantamento. Não é o quanto você produz, não é o quanto você faz na igreja, não é o quanto você toca vidas. Não é isso, é o teu coração. Muitas pessoas estão cheias de trabalhos comunitários, trabalhos na igreja, trabalhos em qualquer lugar. E essas pessoas, elas não percebem que tantas atividades que a gente chama no CR de ativismo, isso é um pecado, porque te afasta de Deus. O ativismo sem o coração, ele te afasta de Deus, porque você está tão ocupado com as coisas de Deus que você não tem tempo para Deus. É uma vida de aparências, não é uma vida de espírito quebrantado e coração entregue. O mundo diz, engula o choro. Jesus diz, traga o seu choro para mim. Essa é a diferença, meus irmãos, né? Tiago 4, do 8 ao 10, hoje nós vamos ver muitas passagens que falam sobre sofrimento e choro. Então é bom, se vocês quiserem ir anotando, senão depois no final também eu posso compartilhar com vocês o estudo, aí fica mais fácil. Mas Tiago 4, do 8 ao 10 diz assim: cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, humilhem-se na presença do Senhor, e ele os exaltará. Esse choro é quando o peso do pecado, ele não cabe mais dentro do seu peito. Esse choro que gera o arrependimento. É quando a pessoa diz, eu não quero mais viver assim. Eu não aguento mais isso. É quando você sente nojo daquilo que te afasta de Deus. Esse choro, ele gera perdão. E ele gera uma limpeza na sua mente, nos seus olhos, naquilo que você faz com as suas mãos, naquilo por onde você anda com os seus pés. Então, esse arrependimento que gera perdão, ele gera frutos visíveis, porque você muda a tua caminhada. Ela é visível para quem te conhece, né? Eu acredito que na semana que vem nós vamos ter uma noite de testemunhos. E provavelmente será o meu. E uma das coisas que tem muito no meu testemunho é isso, porque era um caminho totalmente diferente do caminho que eu estou seguindo agora. E quando isso aconteceu lá em 2010, em 2011, quando eu fui para a minha cidade, ver os meus parentes, ver os antigos amigos, todo mundo ficou chocado com a minha mudança, porque mudei mesmo. E foi muito gritante a mudança, sabe? As pessoas até acreditavam que não era de verdade, porque eu era muito diferente daquilo que o Senhor fez. E claro que, né, de início a gente sabe que é uma paixão, né, tudo tem aquela mudança mais superficial, mas ao longo desses anos eu sei que o Senhor aprofundou muito nessa mudança, ela realmente é verdadeira. Mas eu lembro que aquilo chocou muito as pessoas e afastou pessoas ruins. Então, glória a Deus por isso, porque eu pude, né, atrair pessoas boas para o meu lado, pessoas que estavam caminhando no mesmo caminho, e as pessoas que não iam agregar nessa caminhada, que não seriam boas para a minha caminhada, elas se afastaram de mim. Então, Deus, ele cuida da gente, né, e ele mostra, né, que quando tem o perdão, tem a mudança verdadeira, né, em todas as suas atitudes, os seus comportamentos, a forma como você fala, tudo isso. Então, ele gera perdão, limpeza, alinhamento e santidade, né? E o que a gente tem buscado aqui é tudo isso, meus irmãos. No CR, a gente busca isso. A gente quer o perdão do Senhor, a gente quer que ele nos limpe, a gente quer que ele nos alinhe no caminho correto e nos ajude a viver em santidade, né? Que é uma vida que agrada a ele, é uma vida obediente àquilo que ele nos deixou. O segundo choro é o choro do sofrimento, que vem com as provações, né, com o vale da dor e tudo isso. É o choro da vida real. O choro de quem foi traído, abandonado, aquele que foi injustiçado, ferido, decepcionado, aquele que está de luto, aquele que está cansado da sua vida.
Deus, ele não despreza essa dor. No Salmos 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Salmo 56:8 também diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Todas as nossas lágrimas estão sendo recolhidas pelo Senhor. Isaías 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Enviou-me para consolar todos os que choram, dar óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Para toda lágrima do seu vale de dor, existe uma medida de consolo preparada por Deus. Você crê nisso? E por que Deus nos consola? Porque consolar faz parte de quem Ele é. Ele não é um pai autoritário. Ele não é um pai com um chicote na mão, pronto a nos castigar quando a gente erra, como a gente faz muitas vezes com os outros. Mas não, ele é esse consolo. Ele é a bondade, ele é a justiça, ele é o amor. Ele é assim, ele não pode ser diferente da natureza dele. 2 Coríntios, do 1, 3 ao 4, diz assim: bendito seja o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, Ele nos consola porque Ele é Pai. Lembra que você é filha amada de Deus? Ele é seu Pai. Ele nos consola porque Ele é fiel. Ainda que a gente erre e faça tudo errado, Ele não deixa de ser fiel. Deus consola porque Ele é justo. Nós não somos justos. Apesar de sermos justificados pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus, nós, por nós mesmos, não somos justos. Ele nos consola porque Ele prometeu. Ele prometeu na sua palavra: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como Deus consola? Como Ele nos consola? Quais são as formas bíblicas dele nos consolar? Primeiro, Ele vem pelo Espírito Santo, o Consolador. Está lá em João 14, do 16 ao 18. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. 2. Pela palavra dele, que restaura a nossa alma. Salmos 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Pela presença dele, que tira o nosso medo. Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Pela igreja, pelos irmãos, o suporte mútuo que nós recebemos. Gálatas 6:2 diz: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Pela esperança, ele muda histórias, e Romanos 8:28 confirma isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, todos esses exemplos, eles nos dizem como Deus nos consola. Às vezes você não está conseguindo enxergar como Deus te consola, mas nós temos aqui na palavra dele tudo o que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor nos dá através da sua palavra, através dos nossos irmãos, através da esperança, da presença e do Espírito Santo. O perigo de nós reagirmos errado ao choro, né? Quando nós choramos, há 3 possíveis respostas que nós podemos dar. Primeiro, endurecer o nosso coração, ficar rebeldes. Segundo, apenas nos afogar na dor, e isso é uma fuga. E se quebrantar diante de Deus, o que gera uma transformação. O choro, ele não transforma ninguém.
O que nos transforma é o choro aos pés de Cristo. É nos deixar sermos direcionados, consolados, amados e encaminhados por Deus. Não adianta você só chorar. Você precisa estar determinada e decidida a obedecer. Você precisa lembrar que você é filho e filha amada de Deus e que precisa do colo do seu pai. Se você não deita no colo do seu pai, aí fica difícil. Você está agindo com as suas próprias pernas. Mas se você depende dele em todas as situações, inclusive no sofrimento, então ele vai te consolar. Como responder a Deus no choro, né? Quais são os passos práticos que a gente pode fazer para responder corretamente ao Senhor? Primeiro, rasgue o seu coração. Não viva de aparências, né? Joel 2, do 12 ao 13, diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o seu coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. E eu me lembro da história de Jonas, né? Que ele disse que ia destruir aquela cidade. E depois, por causa da obediência, depois que ele foi engolido pelo peixe, que ele foi vomitado pelo peixe, que ele resolveu obedecer ao Senhor, ele orou em favor daquela cidade e o Senhor voltou atrás e não destruiu. Então, o segundo passo, né, que você deve fazer, confessar e não esconder. Provérbios 28, 13 diz: Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e as abandona alcançará a misericórdia. Então, não é só confessar, é confessar e abandonar. Abandonar e viver retamente. Terceiro, espere em Deus com confiança. Salmos 42, 5. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós esperamos em Deus com confiança quando, mesmo diante das tribulações e do sofrimento, conseguimos dizer palavras que nos remetem à esperança que Ele nos dá. Então, quando eu não consigo ver nada de bom na minha vida, eu me lembro de tudo de bom que Ele já fez na minha vida. E eu digo, Senhor, eu sei que eu ainda vou me alegrar, porque eu sei que o Senhor é bom. Esse momento vai passar. Esse momento está sendo difícil, mas o Senhor vai me dar novamente aquela alegria, porque eu sei que o Senhor me dá esperança. E isso é a confiança racional. Isso não tem a ver com sentir, isso tem a ver com acreditar, com saber quem Deus é. Quando você confia em Deus, você sabe quem Ele é, qual é a natureza dele. E a gente só precisa se lembrar dessas coisas. A gente não faz porque a gente esquece. É muito fácil esquecer as coisas. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui para serem relembrados o quanto Deus nos consola, o quanto Ele nos dá esperança e qual é a natureza dele. Permaneça em obediência no quarto passo aqui, mesmo sem sentir, que é isso que a gente acabou de falar. Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não tem a ver com o seu coração ou com o que você está sentindo. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa renovação da mente que ele diz aqui, nesse contexto que estamos falando hoje, eu percebo que é a gente entender que não tem a ver com o meu coração. Eu preciso ter a minha mente renovada para saber que eu não preciso sentir que o Espírito Santo está aqui. Eu preciso saber que ele está aqui. Eu oro por ele, peço que ele esteja aqui presente. Então, eu confio que ele está. Eu confio que ele está aqui falando aos corações de vocês. Eu confio que ele está agindo. Eu confio que nada do que eu estou falando aqui é em vão, porque eu sei que vem dele. Não tem a ver com sentimento. Eu não estou aqui tentando causar nenhum sentimento. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus.
e vocês estão aqui para ouvir, não para sentir nada, mas para ouvir e obedecer. Adore no meio das lágrimas, diz o 5. O céu se move no meio das lágrimas, no meio da adoração. Jó 2, do 8 ao 10. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar suas feridas. Então a sua mulher disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Jó, em nenhum momento, ele amaldiçoou o Senhor. Ele sempre levou em consideração as suas faltas, né? E a justiça do Senhor. Ele mesmo no meio do seu sofrimento, ele sempre adorou a Deus. Assim como ele diz aqui para sua esposa: Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Esse entendimento, meus irmãos, é uma coisa que não pode vir sem o Senhor nos dar. É um crescimento espiritual, um crescimento emocional que nós estamos buscando aqui, para que quando a gente estiver nesse lugar, no mesmo lugar que Jó esteve, que foi permissão de Deus, para que ele crescesse ainda mais, para que ele ainda glorificasse o Senhor, mesmo diante de todas as aflições. Quando nós estivermos nesse cenário, porque a perseguição virá, né? Nós não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que a Bíblia já nos disse. Se nós somos cristãos verdadeiros, nós precisamos esperar a perseguição, porque a gente sabe que isso antecede a volta do nosso Senhor. Então esperamos com alegria. E precisamos sim nos fortalecer espiritualmente para saber que o Senhor está conosco, que nós o adoraremos, ainda que nos cometam muitas aflições, ainda que nos façam muito mal. Hoje não estamos nesse cenário. Hoje nossas dores vêm ou pelo pecado ou pelo nosso sofrimento do dia a dia, da vida real. Mas um dia nós estaremos sofrendo pelo nosso Senhor. E como nós vamos aguentar lá na frente, se nós não construímos nada agora com Ele, diante do nosso sofrimento do dia a dia? Então hoje, em nome de Jesus, eu decreto pela palavra do Senhor que o seu choro não será desperdiçado. Ele não será desperdiçado diante do trono de Deus. O pecado não terá a última palavra na sua vida. A sua dor não é o seu fim. O Consolador está vindo sobre você, neste momento. Chame Ele. Feche os teus olhos. Fale baixinho. Chama Ele. Vem, Espírito Santo. Console meu coração. Me ajuda a te obedecer. Me ajuda a responder o teu consolo. Me ajuda a viver de forma reta, de uma forma que o Senhor se agrada, de uma forma que vai gerar frutos no teu reino. Me ajuda, Senhor, no meu sofrimento. Eu sei que o Senhor me vê. Repita isso. Eu sei que o Senhor me vê. Eu sei que eu posso existir diante do Senhor. O meu sofrimento é importante para o Senhor. Há óleo de alegria sendo derramado sobre você. Há beleza, em vez de cinzas, sendo derramada sobre você. Há restauração começando dentro de você. Desde o dia que você aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador, eu sei que Ele vem trabalhando. E glória a Deus porque você está aqui, porque você está sendo lapidado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pelo Consolador. Glória a Deus por isso. Porque eu sei que a restauração virá. Se você está chorando pelo seu pecado, se arrependa hoje. Você está sendo convidada a se arrepender, não é por mim. É pelo Espírito Santo. Se você sente no seu coração que você tem faltado com o Senhor, que você tem pecado de uma forma, às vezes até inconsciente, mas se você sabe que você tem pecado, se você sente que você tem tido atitudes no seu comportamento que estão ferindo outras pessoas, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com tudo que há em você. E o segundo é semelhante, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não demonstra amor pelo próximo, que a gente já falou sobre isso aqui, então você tem pecado pela falta de amor. Se arrependa hoje.
Não sou eu que estou falando. Se o Espírito Santo está te chamando, se arrependa hoje. Se você está chorando pela sua dor do dia a dia, pelos sofrimentos que você vem vivendo toda a sua vida, ou talvez só uma parte da sua vida, entregue hoje o seu vale da dor diante do Senhor. Lembre-se que é no vale que o Senhor tem terras férteis. É no vale que Ele nos faz crescer, que Ele nos faz fortes, que Ele nos sustenta. O vale é um lugar também de adoração, não é somente de sofrimento. Lembre-se de quem você é filho. É isso, meus irmãos. E Ele está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, choramos diante de Ti, Senhor, sabendo que o Senhor tem todas as coisas guardadas no Teu coração, por amor a nós. Choramos pelo pecado que cometemos, que nos afastou, pelas dores que nos esmagaram e que nos afasta também do Senhor. Mas hoje, em nome de Jesus, nos rendemos. Derrama, Senhor, o Teu óleo de alegria, a Tua cura, a Tua restauração. Nos limpa, Senhor, nos perdoa, nos levanta, nos edifica, Senhor, para a Tua honra e glória, Senhor. Consola-nos com a Tua presença, que o Consolador, o Espírito Santo, habite em nós, nos cure e nos transforme, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua palavra não volte vazia nessa noite, Pai. Que os corações estejam cheios do Teu consolo, da certeza, da Tua esperança, Pai. Ajuda os meus irmãos, Senhor, e irmãs, a se lembrarem de tudo aquilo que o Senhor já fez para eles, Pai. Ainda que eles estejam sofrendo, que eles se lembrem o quão bom o Senhor é, o quão consolador, quanta alegria, quantas bênçãos o Senhor já deu para eles. Lembre o Senhor, nesse tempo de sofrimento, que o Senhor ainda os fará rir, Pai. Ainda o Senhor vai se alegrar com eles e eles com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. E agora, nós temos a nossa pergunta para a reflexão. Você que está em casa nos assistindo também pode fazer esse momento, né? Em família ou isoladamente. E a pergunta que eu deixo para a gente refletir é: em qual tipo de choro você se encontra hoje? O choro pelo pecado ou o choro pelo sofrimento? E como está permitindo que Deus console a sua alma nesse momento? Amém? Obrigada por me ouvir.